Toda vez que eu arrumo essas prateleiras, eu fico pensando no trabalhão danado que deu para fazer essas peças. É muita tecnologia, minha gente. É coisa de país desenvolvido. Todas essas peças foram feitas em aço ou em ferro fundido. São produtos da indústria siderúrgica. Pois fiquem vocês sabendo que a siderurgia é a espinha dorsal da produção industrial. Como a espinha dorsal é fundamental para o equilíbrio do corpo, a siderurgia é a base para o desenvolvimento da indústria. A produção e o consumo de metais ferrosos são fatores muito importantes para se medir a saúde econômica e o grau de desenvolvimento de um país. Na teleaula de hoje você vai ficar sabendo que o Brasil é um dos maiores produtores de aço do mundo. Vai ver os problemas ambientais criados pela indústria siderúrgica e vai ficar sabendo do desafio de se harmonizar progresso com qualidade de vida. Hoje nós vamos ver os dois lados da moeda. A indústria siderúrgica é a base do desenvolvimento industrial do país, mas ela cria problemas ambientais, dentro e fora das usinas. A teleaula de hoje tem muito a ver conosco. Vamos nessa? A Companhia Siderúrgica Nacional foi fundada em 1941, mas só em 1946 começou a funcionar o primeiro alto-forno que usava coque siderúrgico. A partir da CSN, a Siderurgia Nacional deslanchou. Atualmente, são 36 usinas que formam nosso parque siderúrgico. Algumas fazem apenas a fase de redução, ou seja, só produzem ferro-gusa. São chamadas de usinas não integradas. As usinas que não têm alto-forno e fabricam laminados feitos de aços produzidos com sucatas são classificados como usinas semi-integradas. E as usinas que operam com todas as fases de produção são chamadas de usinas integradas. Nós estamos na Cosipa, uma das usinas integradas do país. Por isso vamos relembrar agora todas as fases do processo da produção do aço. Sinterização, coqueria, alto forno, aciaria, e laminação. Essa revista aqui informa que em 1992 o Brasil produziu 24 milhões de toneladas de aço, ficando entre os 7 maiores produtores do mundo. Devagar com andor que o santo é de barro, hein, meu? Ai, que santo! Que barro, Edgar! A gente está falando de minério de ferro, ferro, gusa, aço, siderurgia, indústria de base, tudo aquilo que tornou possível o nosso sonho de construir um carro. Você veio me falar em santo de barro, Edgar? Tá bom, eu troco o ditado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ih, não entendi. Eu tô tentando brecar um pouco teu entusiasmo, Nilza. É porque esses processos de produção têm parceiros desagradáveis, que são os impactos ambientais. É desagradável, mas a gente tem que falar sobre isso. Sobre poluição. Do minério de ferro até esta peça, o trajeto foi longo. Só que em meio a essa caminhada foi ficando para trás um rastro de poluição no ar, no solo e na água. As vítimas desse drama são os trabalhadores na usina e todos os moradores da região. Pois bem, o Brasil, para ser um país desenvolvido, vai ter que aprender a produzir sem destruir o meio ambiente. A natureza é como as prateleiras desse almoxarifado. Tem uma ordem, cada coisa tem o seu lugar. Se o equilíbrio da natureza for quebrado, as consequências vão ser muito graves. Se a humanidade não abrir o olho, qualquer dia desse a Terra fecha para balanço e não vai sobrar ninguém para contar história, hein? Isso não é mais impacto ambiental, né? Isso é uma trombada com o meio ambiente. Olha, sem querer jogar água na fervura da siderurgia, mas o Brasil não pode conquistar desenvolvimento perdendo qualidade de vida. Calma, minha pretinha, calma. Nem tudo está perdido. Tem gente séria se preocupando com os riscos ambientais que ameaçam os trabalhadores das usinas e a poluição ambiental que as usinas provocam.
Os riscos ambientais começam na extração e no transporte do minério de ferro, mas a situação se agrava aqui na siderúrgica. Em todas as fases do processo se encontram poluentes do solo, do ar e da água. A poluição do ar acontece em todos os setores da usina, começando pelo beneficiamento do minério, passando pela coqueria e pelo alto forno. Nas áreas de fabricação dos produtos semi-acabados, a poluição do ar acontece por causa dos combustíveis e do processo de queima nos fornos. Humberto, analista ambiental da Cosipa, vai explicar agora para a gente quais foram as providências adotadas pela Cosipa para diminuir a presença de material particulado e de gases oxidantes na atmosfera. A Cosipa se utiliza de filtro manga, lavador Ventures e precipitador eletrostático que retém as partículas através de campos magnéticos. Completando esse ciclo, essas partículas são enviadas a poços de carepa, onde são utilizados água industrial para que não haja material em ressuspensão. Você reparou que ele falou água industrial? Você sabe o que é isso? Água industrial é água que foi utilizada anteriormente em alguma etapa do processo de fabricação. Achei aqui, ó. Olha só, esse número sobre a poluição da água no processo de fabricação do aço. São necessários 250 metros cúbicos de água para produzir 1 tonelada de aço. Nossa, e para onde vai essa água toda? No fim do processo de fabricação tem muita gente interessada no aço. Mas o que fazer com a água utilizada no processo industrial? Ela chegou aqui cristalina e agora está neste estado lastimável, com sólidos em suspensão, óleos, graxas, fenóis, sulfetos e cianetos e outros elementos químicos classificados como agentes poluidores. E o que acontece com essa água? Essa água está sendo tratada para ser reaproveitada no processo de produção. E a cada tipo de agente poluidor tem um tratamento específico, como a decantação e a flotação. Quantas toneladas de aço será que tem nesse almoxarifado? Aliás, você sabia que para produzir 1 tonelada de aço são gerados de 500 a 700 quilos de resíduos? Resíduos esses que antigamente eram jogados fora sem a menor preocupação com a contaminação do solo. Hoje descobriu-se o valor comercial deles. Então, os resíduos são reciclados ou vendidos. E quando eles não têm valor comercial, eles são tratados para ficarem em contato com o solo sem prejudicar o meio ambiente. Esse procedimento está na lei. Os cuidados no tratamento dos resíduos industriais devem estar de acordo com a legislação de cada estado brasileiro. A responsabilidade pela execução destas leis é de órgãos estaduais como a CETESB, em São Paulo, e a FEEMA, no Rio de Janeiro. É bom saber que, do mesmo jeito que eu sou responsável por todas aquelas peças e ferramentas em aço, tem gente tomando conta dos poluentes e dos resíduos resultantes do setor siderúrgico. Mas e o trabalhador? Como é que ele fica? Já deu para perceber como a siderurgia pode prejudicar o meio ambiente e também como a gente pode evitar essa agressão ao máximo com investimentos e tecnologia. Chegou a hora da gente conversar sobre as condições de trabalho nas usinas. É muito difícil enfrentar altas temperaturas, ruídos, gases e poeiras tóxicas. Vamos conhecer agora os homens do aço. Nós estamos aqui com o Antônio, que é engenheiro de segurança na Cosipa. Queria que você explicasse o que são riscos nos locais de trabalho. São as condições adversas que o trabalhador encontra no seu dia a dia para produzir o nosso aço. E como estão na Cosipa as condições de trabalho? Olha, a Cosipa tem investido bastante em treinamento do seu pessoal
está adquirindo novos EPIs e também está investindo no controle da poluição, que é um agravante da saúde do trabalhador. Queria que você falasse agora sobre os ruídos, que são uma constante nas indústrias siderúrgicas. Sim, a indústria siderúrgica existe muito ruído. Ele começa no porto e no pátio de matérias-primas. Só que ele culmina bastante na laminação, onde os cilindros para laminar vibram bastante e produz bastante ruído. O ruído excessivo pode causar danos irreversíveis ao aparelho auditivo. Além da perda da audição, o trabalhador poderá sentir tonturas e dor de cabeça. Se medidas de prevenção não forem tomadas, o trabalhador poderá ficar surdo. Para diminuir a poluição sonora, é preciso instalar equipamentos de segurança coletiva, como silenciadores e abafadores de ruídos na própria máquina. Se ainda for necessário, colocar a máquina em cabines com isolamento acústico, para diminuir o nível de ruído no ambiente. E quando essas soluções de segurança coletiva não resolverem totalmente o problema, os trabalhadores devem usar os equipamentos de proteção individual, que neste caso são os protetores de ouvido. Outro problema que os trabalhadores enfrentam aqui é o manuseio do metal líquido em alta temperatura. Vamos conversar agora com o Gilson, que trabalha aqui no alto forno. Oi, qual que é a sua função aqui? Eu tiro a amostra do ferro gusa, né? E fico observando a operação do forno, né? E para enfrentar todo esse calor, os trabalhadores precisam se vestir conforme manda o figurino, ou melhor, conforme as normas de segurança. Olha só quantas coisas são importantes. O capacete, o capuz de lona, óculos de segurança, protetor auricular, blusão, luva, calça de lona e bota. O operador de aciaria usa os mesmos equipamentos de proteção individual que o operador do alto forno. E para evitar o risco da desidratação, os trabalhadores desses setores tomam comprimidos de sais minerais para compensar as perdas provocadas pelo calor. E eles ainda têm direito a períodos de descanso durante a jornada de trabalho em locais com temperatura agradável, que ninguém é de ferro. Você viu que não basta apenas produzir toneladas e toneladas de aço para ser um país desenvolvido. Tem que produzir, mas tem que preservar o meio ambiente. E os trabalhadores não podem se descuidar com as normas de segurança para prevenir os acidentes de trabalho e as doenças profissionais como leucopenia e silicose. A gente ainda tem muito para aprender sobre saúde e segurança no trabalho. Mas agora, a gente fica com a revisão da nossa teleaula de hoje.